Qual que é um dos grandes impactos, né, hoje no direito penal referente ao crime de tráfico de drogas? Pesquisa realizada em 2019, nós tivemos como presos no Brasil cerca de 780 mil pessoas. Dessas 780 mil pessoas, 160, 170 mil são presos acusados de tráfico de drogas e boa parte é preso provisório, né? São cidadãos que foram presos com, às vezes, pequena quantidade de drogas, tanto pela nossa legislação, né, que segue o modelo americano de combate, de guerra às drogas, e pela própria morosidade do judiciário. Hoje a gente tem um número exacerbado de presos por tráfico de drogas, provisório, sem o processo realmente ter transitado, sem a gente ter sentença condenatória, e que infla as cadeias. Eu acho que o grande impacto hoje da política nacional de drogas é inflar o sistema penitenciário, inflar as cadeias com muita gente que na prática não deveria estar preso. Figura do usuário e do traficante. É fácil a diferenciação? Não. Hoje, no Brasil e em grande parte do mundo, a gente não tem a dosagem, né, a quantidade de drogas permitidas. Salvo exceções, por exemplo, o Uruguai, que começou a descriminalização e trouxe a quantidade de droga que se permitia para uso pessoal, hoje no Brasil essa diferenciação é muito difícil. Tanto o artigo 33 quanto o artigo 28, o artigo 33 trazendo os crimes, né, as condutas descritas como tráfico de drogas, como o artigo 28, que é justamente aquele artigo que trata de quais as condutas se enquadram o usuário de droga, tratamentos totalmente diferenciados, né? Para o traficante há a imposição de prisão em flagrante, para o usuário não há essa possibilidade, inclusive, mas essa diferenciação é muito grande. Hoje, a nossa própria lei, né, o parágrafo 2º, ele traz que o juiz, para analisar a conduta, se é tráfico ou se é uso, ele vai se atentar à natureza da droga, à quantidade da droga, a forma e as circunstâncias como se deram a prisão. É uma linha tênue, é de difícil realmente constatação, mas esses são os arcabouços legais, né? Esses são os parâmetros legais que a gente tem. Um belo exemplo, inclusive, a questão social e econômica do agente. É uma das questões realmente que o juiz, na análise, se é traficante ou se é usuário, ele vai analisar. Um bom exemplo, quantidade de drogas separada em pequenas porções. Há um indicativo para o tráfico de drogas. Balança de precisão, há um indicativo para o tráfico de drogas. Aquele cidadão que ele é preso em flagrante ou ele é flagrado com uma pequena quantidade de drogas, o chamado kit usuário, né, que é aquele kit que vem com apetrechos que são próprios do uso, já caracteriza, já nos traz mais para a figura do usuário. A diferenciação é difícil, porém a nossa legislação traz e os tribunais pátrios hoje já têm um entendimento já consolidado do que caracteriza tráfico e o que caracteriza consumo para uso pessoal, né, o porte de drogas para uso pessoal. Agora, sobre a diferenciação, como é tratado o traficante de drogas e o usuário de drogas dentro do sistema de justiça, dentro de um processo criminal. Tratamento realmente muito diferente. O grande diferencial desse tratamento tá, ao usuário de droga não se impõe a prisão em flagrante. Tá? Se você foi preso ou se foi conduzido à delegacia portando drogas, você vai ver na prática que basicamente o cidadão ele vai assinar um termo circunstanciado de ocorrência, tá? Vão colher os seus depoimentos, o depoimento dos policiais que o conduziram até a delegacia. Em alguns estados, inclusive, esse TCO é feito na própria viatura e o usuário de droga nesse momento ele vai ser liberado, tá? Pela autoridade policial. Já o traficante não. O traficante, o flagrado, o flagranteado com a quantidade de drogas, a diversidade de drogas que indiquem o crime de tráfico de drogas, ele será preso em flagrante, inclusive não terá direito à liberdade provisória dentro da delegacia de polícia, tá? A situação dele só vai ser resolvida mesmo a partir do momento que ele estiver de frente para o juiz. Outra grande característica, em praticamente todos os tribunais pátrios, outra grande diferenciação, o traficante de drogas ele é julgado, processado e julgado por uma vara criminal, tá? Em muitos tribunais pátrios, inclusive, existem varas criminais especializadas no julgamento dos crimes de tráfico de drogas. Já o usuário não, ele é levado, né, o processo dele é distribuído para o que a gente chama dos juizados especiais criminais. Lembra daqueles crimes que a gente falava antigamente? Os crimes de menor potencial ofensivo ou os crimes do juizado especial? Essa é uma das grandes diferenciações. O traficante ele é processado e julgado numa vara criminal, muitas vezes especializada, e o usuário ele responde a um termo circunstanciado de ocorrência que não pode lhe impor a prisão de modo algum, inclusive não existe pena de prisão, tá? Dentro da conduta do uso de drogas, e ele vai ser julgado inclusive em juízos diferentes.
O impacto no direito penal, superlotação de cadeias, superlotação nos processos judiciais. Hoje nós temos milhares e milhares de processos judiciais que tratam apenas das condutas de tráfico de droga. E muitos desses processos, fatalmente, no final, serão desclassificados, né, para a conduta de posse para uso pessoal, do artigo 28. Então, um dos grandes impactos, sem dúvida nenhuma, é a superlotação carcerária, que a gente vê diuturnamente, e o abarrotamento do judiciário. O judiciário já lento e pesado, com inúmeros processos que tratam dos crimes da lei de droga e que muitos deles, fatalmente, acabarão realmente na conduta da posse, né, ou do porte para uso pessoal. Agora, com relação ao autor-vítima, dentro da lei de drogas, a vítima é a saúde pública. Por ser a saúde pública, a gente não vê hoje uma evolução grande em relação à vítima. Em relação ao acusado, sim, nós tivemos condutas, por exemplo, do artigo 28, na antiga lei, na 6368, lá dos anos 70, a gente não tinha a figura, por exemplo, da diferenciação de traficante e usuário de drogas. Essa foi, por incrível que pareça, uma evolução realmente na política de drogas brasileiras. Atualmente, mais especificamente no ano de 2019, através da Lei 13.840, foi realmente, né, a efetividade da Política Nacional de Drogas, da Secretaria Nacional de Política contra as Drogas. Essa foi a grande evolução, mas assim, são evoluções políticas, tá? Evoluções no sentido realmente de combate ao crime do tráfico de drogas e combate realmente ao uso indevido de drogas, não vejo ainda, tá, na legislação brasileira, assim como a gente vê em legislações europeias, por exemplo, essa questão dessa evolução. Hoje nós não temos, assim, na prática, dentro da lei a gente tem, mas na prática a gente não tem uma política efetiva no combate ao uso de drogas, por exemplo. Políticas afirmativas como a gente tem, por exemplo, em países como a Holanda. Dentro da nossa lei de drogas, inclusive, existem, dentro do Sistema Nacional, né, de Política contra as Drogas, esse auxílio, tá, ao réu preso que é dependente de drogas e encontra-se em situação carcerária. O judiciário, basicamente, ele aplica a lei, porém essa execução dessa lei depende quase que totalmente, tá, do Poder Executivo. E, inclusive, o Sistema de Política Nacional de Drogas ele determina que tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem atuar nessas prevenções. Infelizmente, na prática, a gente não vê isso acontecer. Questão interessante, inclusive, sobre essa diferenciação, né? O que é usuário e o que é traficante de drogas. Dentro do escritório eu já tive um caso concreto, quem é de Goiás sabe que Caldas Novas lota no final do ano, né? E nós tivemos realmente clientes que foram detidos, presos em Caldas Novas sob acusação de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, enquadraram eles como traficantes, justamente pela quantidade de drogas que foram encontradas. Me lembro muito bem que na época era o popular êxtase, né? O MDMA, e que eles foram flagrados com uma quantidade substancial dessas drogas. Porém, durante a instrução, nós conseguimos demonstrar que, por ser um momento de carnaval, de festa, né? E eles estavam dentro de uma casa com diversas pessoas, eram diversos amigos, salvo me engano de 20 a 30 pessoas, nós conseguimos delimitar naquele momento ali que aquelas drogas se destinavam ao uso. Mas para vocês verem como que é uma situação muito complicada de diferenciar na prática isso. Quem efetivamente é traficante, quem efetivamente é usuário de drogas. Nesse caso em específico, nós conseguimos essa diferenciação justamente pelo período que se passava de carnaval, tá? E pelo próprio depoimento dos policiais, que realmente não existia ali dentro daquela casa circunstâncias que justificavam o tráfico de drogas, apenas a quantidade. E aí que a gente entra, apenas a quantidade, ela não diferencia o traficante do usuário.